Eu vi um podcast de vocês com o Flávio Augusto que ele falou uma frase que chamou muito minha atenção. Que ele falou assim, todo sucesso vem quando você gera um desequilíbrio na sua vida. Isso faz muito sentido, assim. Então, quando a gente pensa em qual área a gente vai focar, a gente vai ter que causar algum desequilíbrio. Então, a gente vai ter que abdicar de algumas coisas. Eu evitei, por exemplo, abdicar do esporte, mas eu tive que abdicar da minha vida social. A Mari, por exemplo, teve que abdicar do esporte. Eu fiz o... Então, eu acho que isso é uma coisa que, pra você ter um foco, tanto no Brasil quanto pra fora, você vai ter que virar essa chave, assim, sabe? Você vai ter que causar um desequilíbrio na sua vida, assim. Às vezes a gente acha que as vidas de sucesso, que as pessoas que alcançaram grandes coisas, conseguiram de uma maneira muito equilibrada, às vezes, ou fazendo de tudo, mas não. A gente tem que ter um foco. E, assim, pra quem quer passar numa Ivy League, eu já daria um conselho de ir um pouco sem, não fazer o que eu fiz, assim, focar 100% em ir pra fora e, assim, confiar que vai dar certo. E também, se não der certo, depois do terceiro ano, tira um ano pra estudar pra cá, pro Brasil e... Eu acho gente como eu que focou aqui e não passou, teve que ir mais um ano, entendeu? Demorou quanto tempo? Não, na verdade, no ano que eu me formei, eu fiz um intercâmbio, eu fiquei 6 meses fora. E aí, quando eu voltei, aí tava no meio do ano, daí eu fui trabalhar, trabalhei mais 6 meses, e aí comecei um cursinho. E aí eu fiz as provas no final do ano, não passei. E aí eu continuei, no meio do ano eu passei. Daí demorou 1 ano e meio, então, que eu passei. Mais um intercâmbio, né? Mas sabe que nos Estados Unidos o Gap Year, que foi o que tu fez, né, que é um ano sabático, ele é muito valorizado lá, é algo bem comum. Não foi sabático, não. Fez intercâmbio. Eu fiz o intercâmbio. Mas não foi, porque foi pra aprender inglês. Foi pra aprender, Eles valorizam, assim, os estudantes que optam Mas por eu ficar acho mais um legal, ano. eu também acho legal, porque, veja, vocês Eu acho são que é interessante, super jovens. O Bruno falou isso, né? Não que, eu não acredito, não tô desconfiando de vocês, mas é raro a gente começar a vida fazendo algo e terminar a vida fazendo a mesma coisa. A gente, tanto eu quanto o Bruno, os nossos amigos aqui, que a gente convive hoje em dia, que estão 30 a mais, todos eles já passaram por diversas carreiras e fizeram isso muito bem, né? Às vezes performaram em todas as carreiras que fizeram e depois mudaram porque a gente gosta de mudança, né? O ser humano gosta de mudar alguns, outros não. Tipo, meu irmão, meu pai que viveu não dá pra a vida generalizar, toda, né? fazendo as mesmas coisas. Mas, de todo jeito, é muito complexo com 17 anos, com 15 anos, você decidiu o que você vai fazer pro resto da vida. Sim. Então, talvez nesse período você, né, poxa, eu fiquei ali 1 ano e meio para poder decidi errado mesmo assim, entendeu? Porque a Malu no meio da faculdade já viu mas não era a carreira que você queria pra trabalhar. Mas eu não me arrependo de ter feito faculdade. Eu já fui da pessoa que, putz, será que faculdade é uma coisa legal? Eu acho que faculdade é muito legal porque abre e expande a mente. Legal. E vocês, acho que vocês já fizeram uma parte desse processo, que é estudar coisas diferentes para entender o que você gosta, né? Então, a chance de vocês estarem mais certos do que a gente que escolhe baseado em um achismo é muito maior do que, provavelmente, uma pessoa que fez um vestibular e passou na faculdade. Foi um processo de descoberta maior, acho que no caso de vocês. Eu acho também. Mas sabe que os Estados Unidos têm algo que eu admiro muito, que é justamente essa coisa de deixar os estudantes escolherem a partir da experiência. Uma coisa que é diferente das universidades americanas em relação ao Brasil é que a gente tem 2 anos que a gente pode fazer aulas do que a gente quiser, basicamente. Se eu quiser chegar na faculdade isso, fazer uma aula de engenharia, de matemática, eu posso. Não tem nada a ver com a minha área. Por quê? Porque só 2 anos após o curso, o início da faculdade, que eu tenho que escolher o meu curso. Então, se eu quiser explorar várias áreas, eu posso. Agora, no processo de aplicação, eu apliquei para governo e economia. Mas tem a opção lá, undecided, que é tipo, não decidi ainda. E tá tudo bem, sabe? Tu pode aplicar sem ter decidido ainda, eles só buscam que tu mostre de alguma forma que tu se engajou, que tu é uma pessoa que vai ter um futuro, vai ter um foco, um objetivo maior, apesar de não ter escolhido ainda, sabe? Isso é algo que não tem no Brasil. A gente chega no final do 3º ano, a gente tem que escolher. Às vezes a gente não tem nem no ensino médio, que experiência que eu tenho em relação a odonto? Sabe? Em que momento que eu experienciei se eu gosto ou não de odonto? Em nenhum momento, mas mesmo assim, alguns estudantes escolhem. Tudo bem, pode ter uma experiência familiar, tudo bem, só um exemplo. Mas a gente não tem isso na prática, sabe? A gente escolhe muitos cursos que a gente não experimenta em nenhum momento no ensino médio como é que eles são na prática.
Então, isso é o que eu admiro muito nos Estados Unidos, sabe? Bem legal. Esse momento que o jovem tem de descobrir o que ele busca de verdade dentro da faculdade. É como se os primeiros 2 anos da faculdade você fizesse uma coisa meio geral. É tipo ensino superior geral. E aí os 2 anos seguintes Isso. é o que você vai se especializar. É tipo no São exército. 4 anos? É fechado? 4 anos? 4 anos. É tipo no exército que você escolhe a arma no meio do caminho. O exército é assim, tem uma formação militar geral, e aí no meio, agora é um ano mais cedo, mas você escolhe a tua especialidade, né? Eu fui pra artilharia. É Meu tipo pai é isso. artilheiro também. Artilheiro? Legal. Como eu disse, um homem de bom gosto. A Mariana comentou anteriormente que o pai dela me acompanha. Inclusive, qual foi o pai com quem eu conversei no Instagram? Foi o seu ou foi o seu? Não sei. Não sei também. Porque a ideia do podcast foi dada pelo pai de alguma de vocês. Nossa, Falou comigo, minha filha passou em Harvard, Não não sabe sei nem o o quê. nome da pessoa. Né? Eu posso ver depois, né? Vai ser difícil de achar porque já chegou muita mensagem. Print, acho. Tirei, tem um print com a equipe. E aí falou, você não acha que dá uma pauta boa de podcast? Eu falei, dá uma pauta boa de podcast sim. Eu gosto de gente que faz coisas difíceis. Ah, que legal. Vamos fingir que foi os dois. Né? Agradece, entendeu? Aí eles ganham Pai ponto. de Chirondia, né? Esse estado. A gente não sabe. E eu queria saber de vocês, qual vocês acham que foi assim o maior diferencial para terem sido escolhidas em um processo tão difícil? Vocês pensam que foi algum... Porque você não sabe. Mas na cabeça de vocês, o que vocês julgam que foi o diferencial? Nossa, engraçado que a gente falou conversou sobre isso ontem ontem. sobre isso. A Mari fez essa pergunta pra mim. E no meu caso, eu acho que foi eu realmente ter perseguido durante o meu ensino médio a minha paixão de tentar moldar a saúde mental e cuidar desse problema da saúde mental no Brasil com base em políticas públicas, assim. Então, acho que algo que eles valorizaram muito foi isso de eu ter ido para o Congresso Nacional, de eu ter conseguido atuar diretamente, né, em projetos de lei, nas políticas públicas do Brasil. E também isso de ter demonstrado mais a minha paixão pela ciência e pela pesquisa em si, sabe? Eu acho que é um pouco raro, assim, você ter pessoas que tentam juntar os dois mundos, sabe? Então, pessoas que tentam fazer políticas públicas baseadas em evidências e trazer a pesquisa científica por trás da bancada, assim, pra ponta. Então, acho que esse foi o lado que... Ela tá Que bem me Ashley destacou mais. Dana Logara mesmo, né? Eu acho que no meu caso foi que... Assim, eu falei que eu queria trabalhar com política. Mas, assim, no mundo da aplicação, tem vários jovens do Brasil que buscam esse processo. Não tanto quanto eu queria, por exemplo, não é tão democratizado, tão conhecido assim. Mas tem vários jovens. Muitos falam que querem trabalhar com política. Mas da onde? Da onde que surgiu esse sentimento, sabe? E eu, no meu processo, eu deixei muito claro que a minha vontade de trabalhar com política surgiu das pessoas, surgiu dos problemas reais que eu vi com meus próprios olhos através do voluntariado. Então, eu trouxe muito essa narrativa, sabe? De conhecer as pessoas, o mundo real. Acho que isso foi algo que foi muito legal, assim, bem forte pra mim. E, assim, da parte mais burocrática das coisas que eu enviei, eu acho que as minhas premiações também, acho que foram uma parte legal. Que eu tenho uma experiência, assim, a nível internacional. E, querendo ou não, isso destaca, né? Em relação a premiações do Brasil, premiações, assim, municipais, né, dentro da escola. Sim. Acho que, assim, da parte que eu enviei mesmo foi isso. Mas da minha narrativa, da história que eu contei, acho que foi essa coisa do mundo real, do trabalho prático mesmo, assim. Que foi o que eu tive durante o meu ensino médio, assim. Eu me amava. E acho que eles amaram também. E qual que foi a sensação quando vocês chegaram e falaram, caramba, fui aprovada em Harvard? Nossa, foi Como que foi? Foi um choque, eu acho, assim. Porque na semana eu tava tentando sempre... A gente sempre tenta manter o máximo o pé no chão. Porque durante o ano... Se não der certo, tá tudo bem. Exato, vai dar... Tá tudo bem. E aí eu liguei pra uma amiga minha na semana. E eu falei com ela assim, nossa, eu tô muito nervosa. Assim, não tava conseguindo dormir, tava muito, muito ansiosa, assim. E aí ela virou pra mim e ela falou assim, mas não é 1% de chance de ser aprovada? Aí eu falei assim, 1%. Ela falou assim, então eu acho melhor você ficar tranquila que as estatísticas estão contra você mesmo. E eu falei assim, caramba, como assim? Então no dia eu tava assim, já aceitando a minha rejeição, assim, eu tava abrindo o resultado nervosa, mas já aceitando. Tanto que quando eu vi o resultado foi uma emoção completa lá em casa, na família inteira. Ah, imagino. Mas o irmão dela tá em Harvard. Eu acho que é muito complexo isso. A expectativa é alta. Pois é. Eu jurei que eu não ia passar. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Eu tinha certeza. Eu sou uma pessoa um pouco negativa, na verdade. Eu sou um pouco. E a gente teve entrevista também. A gente tava comentando sobre isso ontem. Sim. Eu não gostei da minha entrevista. Eu senti que eu respondi super entrevista mal. E isso online. Online, Isso, em inglês, com ex-alunos da Harvard. Então, teve um ex-aluno da Harvard que me entrevistou. Eu achei que eu falei muito mal com ele, mas aparentemente não
E quando eu abri o resultado, tanto eu como a Ana, a gente gravou, né? Sim. Inclusive, acho que deu uma estouradinha aí os nossos Foi, vídeos de legal. aprovação. Alguns veículos da imprensa nos postaram. Mas eu chorei. Eu fiquei em choque, assim, abri o computador, dizia congratulations, né? Parabéns. Eu só fiquei assim. E a minha mãe em volta, assim, gritando. Eu não acredito. E eu fiquei em choque, assim. Eu acho que eu não entendi. Não Caiu a ficha É. até agora. Acho que Exato. só vai cair quando eu chegar no meu dormitório lá na universidade, que daí eu vou entender, nossa, passei. Porque pra mim não é inacreditável, assim. De vez em que é quando- o começo? O começo é só em agosto, assim. Agosto? Início de setembro, final de agosto, né? Mas você ia falar alguma coisa, Bia? Não, que de vez em quando eu me pego ainda abrindo a página de aceitação, assim, pra ver se Sim. realmente eu fui aceita. Quando tu clica, sai confete, É. assim, e diz parabéns. Daí é legal abrir, Então, só começa mesmo em agosto de 2026. Isso, no segundo semestre. Depois das férias de verão lá. Isso, exato. Ah. Que o ano lá é meio invertido, assim, Aham. né? E aí- E vocês têm ideia de quanto vocês economizaram porque vocês ganharam bolsa integral? E lá nos Estados Unidos é muito famoso a questão da dívida estudantil, né? O pessoal sai das faculdades extremamente endividado. Quanto é que custa uma formação em Harvard? A bolsa é de um pouco mais de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais? É. Isso aí. Caraca, Mas- vocês ganharam então na Mega Sena. Foi basicamente. Na verdade, ganharam não, verdade. conquistaram. Vamos lá, vamos botar os Exato. pingos nos is. Ganhar que alguém não, deu. não, É diferente. A nossa diferente. bolsa, ela inclui 2 a, milhões. a mensalidade da faculdade, que é o Sim. mais alto, acho que é uns $80 mil por É, ano, mais isso. ou menos. Daí mais o dormitório, seguro de saúde E ia alimentação. e alimentação. E aí, normalmente, os alunos que vão pra lá, porque nos Estados Unidos também tem isso de você sair da sua cidade pra ir pra Sim, cidade sim. da universidade. Então, normalmente todo mundo fica ali no campus, né? Dormindo lá nos dormitórios.